Saudações para você que está a assistir este vídeo. Para a aula de hoje vamos tratar aqui um assunto de lógica matemática que tem a ver com a construção de tabela de verdade. Então trouxe aqui umas duas linhas só para podermos compreender o que é isto de tabela de verdade e como se constrói, ok? Porque o objetivo desta aula é como construir a tabela de verdades. Então, fica atento na aula, acompanhe a aula até no final. Você poderá ver que não precisa decorar a tabela de verdade como muitos alunos têm tido neste caso. Então, para você não decorar a tabela de verdade, precisa saber essas anotações, ok? Ok, tenho aqui. Para construir uma tabela de verdade, temos que ter em conta o número de proposições para as quais queremos colocar na tabela, ok? Aqui é bem compreensível. Para nós construir uma tabela de verdade, primeiro temos que saber quantas proposições queremos colocar naquela tabela. Porque não será possível você construir uma tabela de verdade sem saber quantas proposições você está para colocar, ok? Então, por isso eu coloquei aqui. É preciso, temos que ter em conta o número, ok? O número das proposições que nós queremos colocar na tabela. E de seguida tenho aqui a fórmula, ok? Esta aqui é a fórmula para nós podermos construir a tabela de verdades. 2 elevado a n. O que é isto 2 elevado a n? É bem simples. O n, este 2 já é um número qualquer, não precisamos de discutir. Então, o n representa, este n aqui, representa o número de proposições. Ok? Este n representa o número de proposições. Vamos supor que é para construir uma tabela que tem, por exemplo, né? Uma tabela com 3 proposições. Então, ficará aqui 2 elevado a 3. Estes serão o número de linhas que você poderá traçar, ok? Então, para melhor compreensão, vamos aqui fazer alguns exemplos com 2 proposições, 3, 4, até em diante, ok? Então, o que vamos fazer agora? Vamos construir uma tabela primeiro, uma tabela com 2 proposições, ok? Vamos aqui com 2 proposições, P e Q, ok? P e Q, ok? Essas 2 proposições, P e Q. Então, vamos aqui inserir a nossa tabela, como estou a usar aqui o Microsoft Word, inserir aqui a tabela. Ok, antes de inserir a tabela, vamos aqui. Tenho 2 proposições, P e Q. A fórmula é 2 elevado a n. Então, como eu tenho fórmula como 2 elevado a n, eu consigo ver ou consigo entender que o nosso n é igual a 2, porque tenho aqui 2 proposições. Então, neste caso, terei quantas linhas? 4 linhas. Mas cuidado, são 4 linhas, sem contar a linha que nós vamos colocar P e Q. Ok? Então, vamos aqui. Contando com a linha que vamos colocar P e Q, essas proposições, teremos 5 linhas. 5 linhas e 2, ok? 2 colunas, porque são 2 proposições neste caso. Então, já temos aqui a nossa tabela, aqui a proposição P e aqui a proposição Q. Ok, de seguida, o que nos resta agora? Nós já determinamos o número de linhas, 2 elevado a n. O nosso n foi 2. Então, como vou saber que aqui tenho que começar por verdade, falso, verdade, falso? É bem simples. Primeiro,
o nosso valor deu quanto? Temos ali 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, para você preencher, o que vai fazer? Na primeira coluna, nesta primeira coluna, você vai dividir o valor por 2. Nós tivemos 4. Aqui, 2 elevado a n, tivemos 4. Então, você vai fazer 4 a dividir por 2, que vai dar 2. Quer dizer, vai ter que agrupar verdade, verdade, falso, falso. Estarão agrupados 2 a 2. Verdade, verdade, falso, falso. 2 a 2. Quer dizer que aqui vamos ter verdade, aqui vamos ter verdade, e aqui vamos ter falso, e aqui falso. Ok. E já a seguir, o que vamos fazer? Vamos dividir este valor que nós tivemos, o valor que nós dividimos, vamos dividir ainda por 2. Dividimos por 2, o primeiro valor tivemos 2, e dividir por 2, vamos ter 1. Então, quer dizer que vamos ter verdade, depois vamos ter falso, verdade e falso. E assim, já fizemos a nossa tabela de verdades. Ok? Já fizemos aqui a nossa tabela de verdade. Deixa eu colocar aqui sejam P e Q, as nossas proposições. As nossas proposições. Muito bem. Então, só para poder embelezar, aqui o tamanho de letra. Ok. Ok, para ser mais visível. Agora vamos num outro exemplo com 3 proposições. Podemos ir com 3 proposições. Então, com 3 proposições neste caso, o que vamos ter? Teremos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. 8, contando com a linha que vamos colocar as proposições, teremos 9 linhas. Então, vamos aqui inserir uma nova tabela. Primeiro, temos que dizer seja P, Q e R. As proposições. As proposições. Ok? Então, agora vamos inserir a nossa tabela. Como são 9, vamos descer aqui até... Opa, aqui 8. Então, eu tenho que clicar aqui em inserir tabela. Quantas linhas? Aqui colunas são 3. Tenho que ter 3 colunas. Aqui tenho que ter 9 linhas. Então, vou inserir aqui. Tenho aqui 3 colunas e tenho 9 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, aqui vamos colocar P. Aqui tenho Q. E por fim tenho R. Ok? Então, o que nos resta agora? Agora vamos preencher. Sabendo que na primeira vamos dividir o valor obtido por 2. Então, aqui vamos ter 8. 2 elevado a 3, vamos ter 8. 8 a dividir por 2, vamos ter 4. Ok? Vamos ter 4. Então, quer dizer, vamos ter verdade, 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 verdade. Depois, falso, falso, falso e falso. Ok? Agora vamos aqui. Tivemos 4, estão agrupados 4 a 4. Então temos que dividir por 2, fica 2. Então vamos ter aqui verdade, verdade, falso, falso,
verdade, verdade e por fim falso, falso. Ok? E por último aqui na proposição R, tenho aqui tivemos 2. Quando dividimos o valor daqui, tivemos 2. Então temos que dividir este valor daqui, que é 2, a dividir por 2 vai ser 1. Por isso vou ter aqui verdade, falso, verdade, ok? Falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, já fizemos aqui a nossa tabela. Já temos aqui a tabela com 3 proposições. P, Q e R, neste caso. É assim que você vai fazer a tabela de valores. Não apenas decorar que, ok, quando eu tenho 3 proposições, então na proposição P, tenho que colocar verdade, verdade, verdade 4 vezes, depois falso, falso, falso. Mas sim, você precisa de saber a forma e preencher tranquilamente, com boa segurança de que você está bem certo, sem nenhuma dificuldade e sem também duvidar se os resultados que você está a colocar são exatamente aqueles mesmos ou não. Então, você poderá exercitando para 4 proposições, 5 proposições, 6 proposições, até mais em diante. Então, para não levar muito tempo ou a aula muito longa, vamos parar por aqui. Nos veremos no próximo vídeo.